Este podcast é uma realização O Historiante. Olá, historiantes! Bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas. O seu podcast que a cada semana aqui tem a missão de ampliar os seus horizontes e seu arcabouço teórico sobre história, filosofia, sociologia e outros vários assuntos. Eu sou o professor Pablo Magalhães e hoje é dia de Minipédia. Isso aí! Estou aqui com a senhora Joyce Oliveira. Olá, historiante! E o senhor Kleber Roberto. Deus Vult aqui de novo nesse podcast, beleza? Deus Vult ao inverso, né? Porque hoje é dia de quê, Kleber? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as cruzadas. Nós já conversamos um pouquinho sobre Cavaleiros Templários nessa mesma minipédia lá em maio, mas hoje nós vamos trocar de posições. Não vai ser mais aquelas cruzadas vistas pelos cristãos, mas pelos árabes. Como é que eles viram aquela chegada daquela imensa turba vindo da Europa, dizendo que ia tomar locais sagrados, sendo que os locais estavam abertos para eles. Enfim, nós vamos ver um pouquinho sobre a cruzada vista pelos árabes aqui nessa minipédia. Hoje é dia de jihad, hoje não é dia de guerra santa, é dia de jihad aqui no Historiante. Fiquem ligados porque é o que vai rolar hoje, mas antes, como você já sabe, vamos para os nossos recadinhos. Quem nos ouve aí já há um bom tempo, quem está nos acompanhando principalmente nesse segundo semestre de 2020, o ano que nunca acabará, o ano que durou 10 anos, o ano que durou uma década, você sabe que nós estamos com uma pesquisa de opinião, né, Kleber? Isso mesmo, temos aí uma pesquisa de opinião para saber várias informações básicas sobre vocês para preparar novos conteúdos, porque estamos terminando agora, né, 2020, vamos iniciar 2021 e queremos dar aquela turbinada, encher de energético aqui o historiante e queremos saber quais são os conteúdos, aquelas informações básicas para conseguirmos servir esse prato de conhecimento com os mais variados sabores, gostos e todas aquelas informações para enriquecer você daquela vitamina cultural. Daqui a pouco você vai dizer que a pesquisa é para escolher o cardápio para a pessoa se alimentar, o que você fez na descrição agora. É um cardápio de informações para alimentar vocês de conhecimento. Ok, então o link para essa pesquisa de opinião tá na descrição desse episódio. Baixa aí, rola aí para baixo. Enquanto você nos ouve, você pode ir preenchendo tranquilamente, não vai perder o conteúdo aqui, porque a gente não vai parar de falar, né? Então, vá lá, faça a pesquisa de opinião, participe e faça com que a gente saiba quem você é, que a gente quer conhecer um pouquinho mais de você, estreitar os laços de amizade. Seja um apoiador, você já curte aí nosso conteúdo, já acha a gente bacana, brilhante, maravilhoso, você deve estar pensando, poxa, essa galera é tão boa, não ganham nada pra fazer o que fazem, mas tem como você nos ajudar, sendo um apoiador, né, Joyce? É sim, você que além de sentir essa explosão de sabores, quer sentir o sabor da pitomba da seriguela, por exemplo, você pode apoiar o historiante. Você pode ir lá no apoia-se.se/historiante com apenas R$4, né? Você vai se tornar o nosso apoiador, vai ter acesso a conteúdos exclusivos, sorteios de livros, vai poder também participar das pautas e o que a gente puder te oferecer de melhor, inclusive a pitomba e a seriguela. Isso aí, são muitos sabores, né? A pessoa pode degustar de vários sabores aqui no Historiante, mas o recado está dado, ouça aí, dona Joyce, e seja um apoiador. O link está na descrição também desse episódio. Você vai lá, clica em apoiar, clique lá, apoia.se/historiante, apoie esse projeto e desfrute das várias benesses que isso pode lhe trazer e, inclusive, o sorteio mensal de livros que tanta gente curte. Queria mandar um abraço aqui caloroso para os nossos amigos da Editora Intrínseca. A Editora Intrínseca é uma editora parceira aqui do Historiante e esse mês nós vamos fazer o sorteio do livro M, o Filho do Século, do Antonio Scurati. Esse livro ele recebeu o prêmio lá na Itália, né? O prêmio Strega,
uma das principais obras sobre Mussolini, sobre o caminho que Mussolini trilhou até chegar ao poder, e uma narrativa inclusive interessante porque a gente vai reconstituir o caminho, né? O Antonio Scurati reconstitui o caminho de Mussolini até o poder a partir dos olhos do próprio ditador, dos seus amigos, das suas amantes e dos seus inimigos. Trabalho muito interessante que mistura aí uma narrativa ficcional, só que com muitos documentos históricos fundamentais pra gente compreender aí como o fascismo ele chegou ao poder, como esse fascismo ele conseguiu conquistar tantos corações. Cara, tem cada passagem aqui que é de gelar o sangue, né? Quem acompanha a gente lá no Instagram sabe que a gente fez uma leitura de um trecho do livro e muita gente comentou como o trecho do livro ele era muito, como é que eu posso dizer, emocionante e assustador ao mesmo tempo. Quem quiser conferir um pouquinho lá, um trechinho do livro, tá lá no nosso Instagram, tá lá no nosso IGTV, e também acompanha aí o sorteio mensal de livro. Se você é apoiador, olha só que bacana, você pode ser o sorteado desse mês e ganhar o livro M, o Filho do Século, da nossa parceira editora Intrínseca, escrito pelo Antonio Scurati, o livro premiado lá na Itália, que a gente teve o prazer de ler, resenhar e agora vai sortear. Então seja apoiador, participe desse sorteio. Um grande abraço para a editora Intrínseca e vamos para a nossa pauta agora. Foi numa sexta-feira que os Frangi se apossaram da Cidade Santa, após um sítio de 40 dias. Os exilados ainda tremem cada vez que falam nisso. Seu olhar se esfria como se eles ainda estivessem diante dos olhos daqueles guerreiros louros, protegidos de armaduras que espalharam pelas ruas o sabre cortante, desembainhado, degolando homens, mulheres e crianças, pilhando as casas, saqueando as mesquitas. 2 dias depois de cessada a chacina, não havia mais um só muçulmano ao lado de dentro das cidades. Alguns aproveitaram-se da confusão para fugir pelas portas que os invasores haviam arrombado. Outros jaziam em poças de sangue, os últimos sobreviventes forçados a cumprir a pior das tarefas: transportar os cadáveres dos seus amontoados, sem sepultura, nos terrenos baldios para depois queimá-los. Esse é um trecho do livro As Cruzadas Vistas pelos Árabes, do Amin Maalouf, que apesar do nome ele não é parente do Paulo Maluf. Ele é uma pessoa muito melhor. Mas é um relato interessante que nos mostra um outro lado, uma outra visão sobre os eventos que nós nos convencionamos a chamar de cruzadas. Até o próprio nome ele é construído a partir de uma perspectiva cristã. Cruzada é uma construção a partir do termo cruz, um termo, enfim, que é inerente ao cristianismo. E nós nos acostumamos a ouvir essa história a partir do ponto de vista cristão. Mas e se a gente pudesse refletir um pouco, parar e pensar? E se a gente acompanhasse a história contada pelos vencedores do conflito, que foram os árabes? A proposta hoje é essa. A partir do momento em que um belo dia as notícias de chegada de guerreiros maltrapilhos chegaram aos reinos árabes e esses guerreiros maltrapilhos estavam se aproximando, chegando proximamente ali desses reinos, daquele território que era dominado pelos muçulmanos, mas que não tinha uma unidade política. Os cristãos estavam pensando que estavam chegando lá para enfrentar o inimigo, mas na verdade eles estavam chegando lá para uma realidade com vários reinos árabes que inclusive eram inimigos uns dos outros e que não estavam nem lembrando e nem pensando num conflito que opusesse as fés que ambos professavam, né? Ambos os lados professavam. Hoje é dia de acompanhar as cruzadas vistas pelos árabes, né, galera? Isso mesmo, né? E aí, como tu mesmo falaste, Pablo, é importante a gente se atentar porque a gente vê esse conteúdo, né? Vê esse evento, esse processo da entrada desse contato entre os cristãos, né, e os muçulmanos pela ótica do Ocidente, de um Ocidente que é cristão. E aí você tem, a gente já discutiu isso, né? Que a ideia de uma história única, a gente só tem uma visão corrente dessa história que fala do ponto de vista dos cristãos sobre quem são aqueles sujeitos que são chamados de infiéis. E aí você entra na perspectiva de uma disputa de memórias. Que memórias que a gente vai estar falando hoje? São as memórias dos muçulmanos sobre quem são esses frangos, que são os francos, que eles os colocam dessa forma. Eles não os leem como os cruzados, como a gente observa aqui. E aí, isso me lembra bastante, né, aquele texto do Edward Said,
origem, né, o orientalismo, né, como que a construção que nós temos, né, dessa parte do mundo, do que é o Oriente, do que é classificado como Oriente, como que isso é construído a partir dessas relações de dominação que o Ocidente vai manter com essa região, né, do mundo, desde a Idade Média, começando com as cruzadas, né, e vai se aprofundando ao longo da Idade Moderna, né, e da modernidade. E aí isso é colocado, né, as cruzadas, no caso o ataque dos franges aos muçulmanos, como um dos pontos principais da rivalidade, né, dos árabes com os europeus, né, hoje, os ocidentais no caso. Devemos lembrar que essas cruzadas não foi só um movimento único, foram no total de 9 cruzadas rumo ao Oriente. Algumas delas nem se destinaram diretamente à região ali, onde é a Palestina. Tiveram outros caminhos, para Trípoli ou para o Egito, mas uma coisa que devemos ter em mente é que durante esses trajetos, desses percursos das cruzadas, o rumo, tá passando aqui um carro fazendo piu, 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 é assim mesmo, vamos lá. Durante esse percurso das cruzadas rumo ao Oriente, a Jerusalém, as cruzadas iam arrasando tudo. Eles muitas vezes navegavam, né, da Península Itálica até regiões próximas dali, mas assim que eles estavam em terra, eles já iam arrasando, provocando destruição, provocando mortes, e tudo isso, todos esses fatos, eles ecoavam no mundo islâmico. Aquela invasão daquele povo europeu, bem lembrado, um povo que era maltrapilho, muitas vezes não era somente a expedição militar, iam peregrinos, e aquela multidão, aquela horda de cavaleiros, guerreiros, peregrinos, iam provocando destruição em cidades que viviam pacificamente, e muitos desses massacres até resultaram em comentários bem trágicos, ou então até, digamos, muitos densos, assim, para um relato histórico, como por exemplo na cidade de Mará, que era uma cidade que vivia pacificamente até que foi atacada e dominada pelas forças cruzadas, e as forças cristãs praticaram antropofagia, canibalismo na cidade. E isso para o mundo muçulmano foi terrível. Eles não imaginavam uma força militar invadindo o local, praticando canibalismo. Pelos cruzados se diziam que eram pela necessidade da fome, que não tinha alimentos, mas esse reflexo para o mundo muçulmano só, digamos, tornou ainda mais feia a visão dos cristãos chegando ali no Oriente. Com um detalhe, não havia proibição da ida de peregrinos ao Oriente, para o Oriente Médio, para Jerusalém, para os lugares sagrados. Havia a abertura desses lugares. Se cobravam umas taxas das pessoas mais ricas, mas muitas vezes nem se cobravam essas taxas. Eram abertas as cidades, ou seja, os cristãos iam para libertar uma cidade que já estava, digamos, livre. Só era administrado muitas vezes, por conjunto de cristãos, judeus, muçulmanos. Não havia uma restrição com a peregrinação cristã para o Oriente. Era outra coisa que eles também não entendiam. Vão libertar algo que já está aberto para eles? Na verdade, quando os cristãos eles começaram a se dirigir, os franges começaram a se dirigir para a região, não ficou muito claro o que é que eles queriam. O Amin Maalouf ele começa trabalhando logo no início do livro sobre o sultão Kilij Arslan, né, que é um jovem sultão de Nicéia. Os relatos que chegam é que tá chegando aí uma galera maltrapilha, bagunçada, a gente não sabe o que é que eles querem, são saqueadores, enfim, estão vindo aí da região lá, dos franges, são os franges, eles estão chegando aí e eles estão querendo, estão matando todo mundo que vê pela frente. Kilij Arslan se organiza, vai lá, luta contra eles, né, e vence, porque de um modo geral, realmente são maltrapilhos mesmo. A gente tá tratando aí, por exemplo, algumas pessoas dizem que é a primeira cruzada, outros dizem que é uma pré-cruzada, é a cruzada do Pedro Eremita, que vai pra lá com a missão, né, de levar a palavra de Cristo e tomar a cidade de Jerusalém para devolvê-la aos cristãos. Aí eles são massacrados pelo Kilij Arslan. Só que logo depois disso, o Arslan ele recebe informações de que tá vindo outra coisa. Ele inicialmente diz, não, mas isso aí é de boa, já ganhei uma vez dos franges, vou ganhar de novo. Mas os relatos, toda vez que chegava um mensageiro, era o seguinte, não é isso, o que tá vindo aí é um negócio pesado e você tem que se preparar. Por negligenciar muito, o Kilij Arslan recebeu em sua cidade principal, né, o local onde ele era sultão, uma divisão enorme de cristãos, de franges que estavam indo para lá para trabalhar a conquista da Terra Santa. Como
você bem lembrou, Kleber, não existia essa proibição do acesso dos cristãos aos espaços sagrados. Inclusive, cristãos, muçulmanos e judeus conviviam com relativa tranquilidade ali na região. Porém, os cristãos, os frange, chegaram e desceram o cacete, tocaram o terror na região, inclusive matando os próprios cristãos. Para eles não tinha divisão, quem tá ali naquela região é inimigo, a gente precisa acabar com eles. Seria interessante a gente trabalhar uma perspectiva que é a seguinte: ao longo do livro do Amin Maalouf e de certo modo durante bastante tempo na construção dessa cultura entre ocidentais e orientais, tentou-se reduzir o inimigo ou aquele outro que nós não conhecemos a uma coisa, né? Por exemplo, quando se fala em frange, é um grupo europeu que está indo para aquela região, mas dentro desses frange a gente vai ter francos, normandos, anglo-saxões, são vários e vários povos, mas que são colocados como os frange. Do mesmo modo, os bizantinos eles são chamados de rum, né? Ou rum, são os romanos, de um modo também distinto, é um grupo inimigo, o outro que precisamos combater. E do mesmo modo, do lado dos cristãos, eles olham os árabes como, os muçulmanos como os inimigos. Inclusive, para eles não tem diferença, árabe, turco, seja lá o que for, é inimigo, é muçulmano, a gente vai matar. Então, de certo modo, se constrói nessa busca, nessa luta contra o outro, que é o nosso inimigo, essa coisa de colocar-lhe dentro de um rótulo. Você é um frange, você é isso e a gente vai lutar contra vocês. Por exemplo, os cristãos sequer levantavam a hipótese de que os próprios muçulmanos, árabes, turcos, enfim, eles não tinham uma unidade, eles não estavam reunidos em uma unidade política, eles estavam em briga política, eles não tinham essa unidade. Muitas vezes você tinha líderes muçulmanos que poderiam ser até irmãos, que eles estavam em constante conflito. Por exemplo, o rei de Alepo e o de Damasco, ambos se odiavam mutuamente. Existia uma briga política muito forte, uma desunião política muito forte dentro dos próprios povos muçulmanos. Inclusive, que Kilij Arslan, ele está mais preocupado em combater seu inimigo turco do que em se preocupar com os cristãos que estão chegando para lá, os frange. E por negligenciar isso, ele acaba se dando mal. Porque frange e rum, né? Porque o basileu Alexis Comneno, ele tá liderando os bizantinos, né? Os bizantinos estão ao lado dos frange. E no cerco de Nicéia, ele fala o seguinte, ó: é melhor você se render para mim do que se render para essa galera, porque eu tô aqui na região, eu sei, conheço vocês e eu posso fazer uma rendição mais tranquila. Se vocês resistirem, aí vocês vão ter que se virar com os frange, essa galera aí que tá querendo descer o cacete em vocês. De certo modo, isso na geopolítica daquele momento foi bom para o basileu durante um tempo, porque ele tinha ali a possibilidade de recuperar o seu território perdido durante muito tempo, né? O antigo Império Romano, né? O Império Bizantino estava aí meio capengando e seria um momento para recuperar seu espaço naquela região. E é importante ressaltar, né, em relação a questão de um discurso sobre a conquista de lugares sagrados, que dentro do islamismo ninguém é obrigado a se converter à religião. E é uma característica da expansão islâmica no mundo antigo e também dentro do contexto africano que existiam essas conversões, mas essas conversões elas aconteciam muitas vezes por critério comercial, porque os muçulmanos, né, eram exímios comerciantes e eles só comercializavam com também pessoas que fossem muçulmanos. Então, ao contrário do discurso cristão, não havia essa supressão religiosa, supressão dos sujeitos dentro desse contexto, né? Como já foi falado, e por exemplo, na Península Ibérica existiam comunidades, né, em que conviviam judeus, muçulmanos, né, e cristãos, que são os conhecidos como os moçárabes. E esse mundo muçulmano, como bem lembrado pelo professor Pablo, era um mundo que estava totalmente dividido. E isso foi um dos fatores que facilitou essa invasão dos frange, dos cavaleiros do Ocidente durante esse período da Causa da Cruz, que essa expressão cruzada, ela só vem surgir bem depois. Na Idade Média não se utilizava, vamos para a cruzada, não existia esse termo cruzada. Enfim, o mundo muçulmano ele se encontrava muito dividido. Um dos que conseguiu uma certa estabilidade naquela região, e só em conseguir fazer essa estabilidade, já conseguiu fazer frente aos cristãos, foi Saladin, que ele conseguiu fazer, entre aspas, uma unificação de forças para lutar
lutar contra um inimigo comum, que era aquele inimigo dos reinos latinos no Oriente. No caso, os cristãos que tinham ocupado. E não era um reino tão grande, porque mesmo com toda essa divisão do mundo muçulmano, as forças cristãs resumiam as forças islâmicas para dentro do Oriente Médio. Eles a faixas litorâneas, Jerusalém, algumas cidades que formavam esse reino cristão. Boa parte ainda do Oriente Médio ainda continuava sobre o domínio do mundo islâmico. E para a visão, que é uma visão que infelizmente ainda se continua muito deturpada, é exatamente de ver o mundo muçulmano como, digamos, arcaico, brutal, violento. Muito se tem por causa exatamente da difusão hoje em dia devido a esses casos que ocorrem de terrorismo, que são casos que não são reflexos do mundo muçulmano, são casos extremistas que ocorrem em outras religiões. Judeus praticaram atos terroristas, cristãos praticaram atos terroristas, muçulmanos praticaram atos terroristas. Mas o mundo, voltando aí para a Idade Média, voltando alguns séculos aí no tempo, na Idade Média, Bagdá mesmo, por exemplo, era um centro cultural do mundo. Era o que teve na Belle Époque, Paris, por exemplo, era o centro cultural, era onde se estava, por exemplo, a Casa da Sabedoria, e era onde se concentrava pensadores, filósofos, para só a gente ter uma ideia de como o mundo muçulmano ele se encontrava muito à frente, muitas vezes, que o mundo cristão, em termos filosóficos, em termos de pensadores, de conhecimento científico. Temos aí, por exemplo, os números arábicos para provar exatamente isso, que é uma criação do mundo árabe que foi implantado para nós aqui, para o Ocidente. Mas esse mundo, como bem lembrado, era visto como o inimigo que tinha que ser destruído, derrotado, e naqueles avanços para o Oriente, as próprias forças cristãs também se encontravam não numa união. A gente também vai pensar, os cristãos eram unidos, eles lutavam um com a mão, segurando a mão do outro. Não era bem assim. Houve também cruzadas em que os cristãos lutaram contra cristãos e massacraram cristãos. Está aí a Quarta Cruzada, historicamente, para provar isso. E se a gente partir do pressuposto de que a gente precisa caminhar de acordo com o olhar dos árabes a partir daqui para entender as cruzadas, existem momentos específicos que a gente pode compreender como é que eles entenderam essa chegada dos cristãos, né? Por exemplo, até 1100, né? Entre 1096 e 1100, que são os momentos aí que envolvem a primeira cruzada, né? A pré-cruzada e a primeira cruzada, a gente vai ter a dominação, a conquista de importantes cidades sírias, de Antioquia, que inclusive Antioquia se rende após um dramático cerco de mais de 100 dias, e também o caminho, né, de Jerusalém, a conquista de Jerusalém, aonde os cristãos, né, os cruzados, conseguem conquistar a cidade santa, evidenciando a fragmentação política dentro do Islã. No segundo momento, né, entre 1100 e 1128, a gente vai ter a consolidação dos Frange, né, com o reino de Jerusalém, o condado de Edessa, o principado de Antioquia, e a organização do estado do condado de Trípoli, né, o novo estado franco na região. Os muçulmanos, eles vão perceber a partir daí que nem mesmo o Alexis Comneno, o imperador bizantino, ele teria capacidade e possibilidade de deter o avanço dos Frange na região. Então não se tratava apenas de Jerusalém, se tratava de estabelecer uma dominação na região. É nesse momento, por exemplo, que a famosa ordem dos assassinos entra em cena. Os assassinos, eles faziam parte de uma doutrina dominante na Ásia muçulmana e que envolvia aí uma devoção muito grande em relação ao Islã, né? O culto, ele era voltado para o Hassan as-Sabah, que era um sujeito culto e teria uma devoção muito grande ao islamismo, né? Ele monta uma seita, uma organização, um grupo de pessoas que eram conhecidos como os assassinos, que executavam ataques quase que suicidas para defender a fé muçulmana, né? E acreditava-se que eles faziam isso sob efeito do haxixe, mas aí também é uma coisa que, inclusive dizem que a partir daí é que deriva o nome do grupo, né? Hashashin, né? A partir do haxixe. O primeiro assassinato dessa seita foi em 1092 e a vítima não foi um cristão, foi um muçulmano, foi o Nizam el-Mulk, que durante 30 anos organizou o Império Sunita na região. Os assassinos, eles se infiltravam na cúpula do poder desses espaços e executavam, faziam as ordens
do seu líder. O Hassan Assabah, o líder dos assassinos, morreu em Alamur, em 1124, mas a sua morte ela não marcou o final dos assassinos. Eles continuaram agindo, né, e ganharam muita antipatia dos próprios muçulmanos, sejam eles sunitas ou xiitas. Os assassinos, só pra ter uma ideia, né? Muitas pessoas querem comparar os assassinos aos templários. Não existe comparação alguma. Os assassinos, eles não foram uma ordem construída para perseguir cristãos. Os assassinos, eles atuavam dentro do próprio Islã e assassinavam pessoas de dentro do próprio Islã. Só para reforçar ainda mais a falta de união que existia entre os muçulmanos. Até que aparece, por exemplo, o emir turco Ilgazi, que vai organizar aí durante um tempo certa resistência, certa unidade do Islã, mas que necessariamente não conseguiu fazer o que muitos anos depois o Saladino vai conseguir, né? E aí vamos ter outros vários momentos, né? No século XII, por exemplo, a gente vai ter aí algumas respostas efetivas dos muçulmanos a essa ocupação dos Frange, que vai acontecer em Alepo e Mossul, né? Com Zinc, e também nós vamos ter aí certa vitória, ainda que fosse efêmera, né? De Saladino a partir de 1187, com a retomada de Jerusalém. Após a morte de Saladino, a gente vai ter uma nova contraofensiva, né? Aí já com Frederico Barbarroxa, Felipe Augusto e Ricardo Coração de Leão, né? Que vão chegar na região e vão promover uma chacina terrível em Jerusalém. Ao contrário de Saladino, que ao tomar Jerusalém de volta, permite que as pessoas, ele tem compaixão, né? E permite que as pessoas elas possam ir e vir, enfim, não comete nenhuma atrocidade. Quando os cristãos retomam Jerusalém, diferentemente de Saladino, eles empreendem uma chacina terrível, né? Recuperam Acre, Jerusalém, só que aí no século XIII, entre 1244 e 1291, eles são expulsos de vez com uma organização e com a invasão do Império Mongol. Os mongols eles vão chegar e vão tocar o terror, e ao final de tudo isso, um golpe de estado no Cairo vai colocar os mamelucos no poder, e esses novos líderes do Islã vão expulsar os mongóis, vão expulsar os francos do território da Terra Santa para sempre. E aí eu gostaria aqui de ressaltar, né, a figura do Saladino. Ele é um sujeito que ele é sempre citado dentro dessa discussão justamente por ele ter atitudes, ter posturas que são diferentes da postura dos Frange ou dos cristãos, por exemplo, né, de ter piedade. Mas quem era o Saladino, né, antes desse contato? O Saladino, ele se chamava Salah al-Adin Yusuf ibn Abu, e aí ele nasceu onde era a Mesopotâmia, e atualmente onde hoje é o estado do Iraque. Existe uma data incerta, né, do nascimento dele, seria entre 1137 ou 1138. Ele teria estudado na sua juventude, possivelmente, estudado direito, estudado aritmética, né, ele estudava biografias de cavaleiros árabes, ele também tinha conhecimento de história do contexto islâmico, e ele cresceu escutando, né, a história de quando os cristãos tomaram Jerusalém durante a primeira cruzada. E especificamente, essas narrativas, elas vão acabar o levando a ser um grande defensor do islamismo e do povo muçulmano. E isso também, né, esse entendimento que ele tinha no caso, de compreender a violência que o outro perpetrou, de não repetir nos mesmos erros quando ele esteve nesse processo de retomada da cidade de Jerusalém. Ok, chegamos aqui ao final dessa nossa gravação, já extrapolamos um pouquinho o tempo, mas vamos lá, vamos para as considerações finais. Entre Frange e árabes, queridos membros dessa banca, o que é que vocês querem deixar de recado para esses nossos queridos ouvintes? Lembrar, né, que nem todo árabe é muçulmano, nem todo muçulmano é árabe, nem todo árabe e nem todo muçulmano, né, é terrorista. E uma boa fonte de leitura para conhecer, né, o mundo árabe, no caso árabe muçulmano, é um livro que é muito famoso aqui no Brasil, chamado O Homem que Calculava, né, do Malbantar. É um livro maravilhoso para você conhecer um pouco do que é esse universo, né, do que são esses sujeitos fora dessas visões estereotipadas que a gente tem, né, de como que os árabes e os árabes muçulmanos vivem. E como recomendação aqui pra galera,
vocês vão descer aí na barra de rolagem do seu aplicativo aí de streaming, aqui pode ser Spotify, Deezer, enfim, você procura lá nosso episódio sobre os Cavaleiros Templários, é a minipédia número 24, que foi lançada agora em maio de 2020, que é também rica em informações. E vamos deixar bem claro o seguinte, tem uma galera aí reacionária que fica dizendo que são os novos Cavaleiros Templários, Deus Vult, e fica dizendo que vão derrubar o Papa Francisco, porque ele é progressista. Gente, se vocês fossem Cavaleiros Templários e dissessem vamos derrubar o Papa, quem ia cair do cavalo seria vocês, viu? Estudem história. O próprio anticristo. Ok, galera, então a gente pode retomar esse assunto mais pra frente, a gente pode falar mais uma vez sobre as cruzadas pelos árabes, mas a mensagem é essa, quem venceu as cruzadas não foram os cristãos, tá? Foram os árabes, eles conseguiram expulsar os cristãos para fora do território oriental, e no final das contas nós chegamos aqui ao final dessa minipédia, lembrando que a gente precisa entender muito, e muito mesmo, a perspectiva das pessoas que nós entendemos como o outro. É o princípio da alteridade. E principalmente quem está no Oriente. As pessoas que estão no Oriente, eles têm uma outra visão de mundo e uma outra perspectiva cultural que não a nossa. Eles não são inferiores, eles têm a sua própria história. E falar sobre as cruzadas vistas pelos árabes é evidenciar e levantar a bandeira da perspectiva do outro. Vamos tentar compreender os momentos históricos a partir também da visão do outro, nesse caso dos que venceram a batalha. A gente fica por aqui, um grande abraço para você que nos ouviu até agora e tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até mais, gente.